There's a lot to cover there, and we figured the Nas ruas das grandes cidades, o movimento cultural ganhou vida. Um movimento que desafia a gravidade e celebra a expressão individual. Este é o mundo do breakdance, onde o corpo se transforma em arte e a música é a essência que move tudo. O breakdance nasceu no Bronx, em Nova York, nos anos 70. E ele era uma forma do jovem marginalizado se expressar, soltar sua criatividade e tudo mais. E foi criado para ser uma competição, mas também juntar as comunidades e se unir. Desde os movimentos fundamentais até acrobacias elaboradas, o breakdance evoluiu ao longo das décadas. Você tem que entender a história para entender a dança. Cada movimento conta uma história e carrega uma tradição. As batalhas de dança são uma parte essencial da cultura do breakdance, onde dançarinos se enfrentam em uma demonstração de habilidade, estilo e originalidade. As competições e eventos de breakdance, como Red Bull One Battle of the Year, atraem dançarinos de todo o mundo, oferecendo uma plataforma para mostrar seus talentos e fortalecer a comunidade. O breakdance é uma das 4 principais expressões da cultura do hip hop, ao lado do rap, do jingle e do grafite. É sobre a autenticidade, contar sua própria história, através do movimento do corpo ou das suas cores da parede. É sobre persistência, cair e levantar de novo, literalmente e metaforicamente. O breakdance é uma forma de arte que transcende barreiras, inspira todos nós a sonhar e dançar livremente. Além de ser uma forma de dança e de competição, ela também é uma ferramenta super poderosa para a expressão cultural e social, pois por meio de danças, os praticantes de breakdance podem transmitir mensagens, contar suas histórias e expressar suas identidades. O breakdance é um meio de resistência, autenticidade e empoderamento para muitos dançarinos, especialmente aqueles que vêm de comunidades marginalizadas. Oi, eu sou Giovana e hoje vim contar pra vocês um pouquinho da minha história no mundo e na cultura do breakdance. Bom, isso começou comigo desde muito cedo, porque desde pequenininha eu sempre tive muito contato, principalmente com o breakdance. E isso ocorreu por conta do meu pai, porque meu pai ele sempre foi muito apaixonado por isso. Desde criancinha, quando ele ficava na casa dele, ele dançava. Mesmo sem saber, ele ficava dançando e com o tempo meu pai foi aprimorando, foi melhorando muito mais nos movimentos e até que chegou o momento que ele, os meus tios e os amigos dele começou a competir nas ruas de São Paulo, perto dos metrôs. E depois, quando eu nasci, meu pai ele me levava pra competição, e então quando eu criancinha via ele batalhando, eu achava a coisa mais incrível. Eu fui criando uma paixão por aquilo, sabe? Isso passou de geração pra geração. Meu pai, meu tio passou isso pra mim e pros meus primos. Então a gente hoje em dia quer sim continuar com isso, quer continuar esse legado, porque a gente é completamente apaixonado pela cultura do hip hop. E agora eu na verdade comecei a praticar mais, comecei minhas aulas de dança para aprimorar os meus movimentos, porque eu fazia aquilo que eu via do meu pai, então não era tipo algo profissional assim, mas o sonho do meu pai sempre foi ter um reconhecimento por aquilo, porque aquilo era a coisa que ele mais gostava de fazer na vida. Então, hoje em dia, meu pai já faleceu, então eu sinto que eu tenho que continuar esse legado por ele. E é isso que eu vou fazer. Eu quero muito começar a competir. Eu já fui em várias competições da Red Bull e toda vez que tem algum brasileiro eu fico, é algo muito emocionante, né? Pra mim. Então, eu realmente quero continuar, tô aprimorando muito. E meu objetivo é continuar com isso, firme e forte, e quem sabe um dia eu consiga realizar o sonho do meu pai. E meu pai sempre me contava toda vez a cultura, né, a história por trás do breakdance, porque eu sempre fui uma criança muito curiosa, eu sempre quis saber
o porquê, como foi criada, sabe, essas coisas. Então, bem criancinha assim, eu já tinha um entendimento da história do breakdance. E meu pai me contava, né, que isso surgiu na década de 70 no Bronx, Nova York. E o breakdance naquela época era utilizado como uma forma de dominar território. Os jovens não participarem de gangues, que tinha muito naquela época em Nova York. Então eles usavam isso como uma alternativa, né, para não participarem dessas coisas. E uma coisa muito legal também, que meu pai me falava, era que alguns movimentos do breakdance tiveram influência da capoeira. Então as pessoas daquela época se inspiravam nos movimentos da capoeira, que é algo muito legal de saber. E uma coisa que eu fiquei muito feliz em saber foi que o breakdance foi incluído nas Olimpíadas, né, de 2024. E eu fico muito feliz de ver que isso que a gente faz, isso que a gente ama, tá tendo um reconhecimento, que não é só como... que o breakdance tem muito preconceito, né, por ser algo que eles pensam marginalizados, por conta da cultura do hip hop, do grafite, que é algo que muitas pessoas têm preconceito, que falam que é pichação, que tá deixando cidade feia, essas coisas, sabe? Então, tipo assim, chega a ser gratificante, sabe? A gente vê que tudo isso que muitas pessoas lutaram, que são coisas que é um esporte igual como qualquer outro, que realmente ganhou o reconhecimento que ele merecia. Então, saber que esse ano vai ter as competições de breakdance é algo que me deixa muito feliz. Agora eu vou falar um pouco sobre a cultura do hip hop. A cultura do hip hop é um pouco descriminalizada pela população brasileira, por conta deles fazerem apresentações em praças ou em locais públicos. As batalhas de breakdance acontecem da seguinte maneira: quando são batalhas individuais, dois atletas dançarinos se enfrentam e os que fizerem os melhores passos de dança, que são julgados pelos juízes, vencem a batalha e classificam para a próxima fase, sendo assim, chegando à final e consagrando campeão. Já nas batalhas em equipe, de 2 ou mais competidores, as manobras são somadas entre si e quem tiver a melhor nota vence a batalha. Algo que influencia também bastante é o grafite, né? A cultura do grafite, que começou nas periferias, nos bairros mal alejados do centro da cidade. E o grafite em si é como é uma forma de como os jovens marginalizados encontraram de se expressar, né, por meio dessa arte, que é bem recente e que é muito presente nas grandes cidades, principalmente em prédios abandonados, casas abandonadas, que simbolizam muitas das vezes uma crítica, né? Uma crítica contra o governo, contra a sociedade, a polícia, e muitas